Bom dia, né? Mais uma aula aí agora de posicionamento, tá bom? Então vamos lá. Membros superiores, vamos começar pelas mãos. Então aqui nós temos o seguinte, né? Uma incidência PA, tá bom? Dos dedos. Indicações clínicas para essa incidência: fraturas e luxações das falanges proximais, médias e distais, tá? Metacarpo distal e articulações associadas, né? Processos patológicos tais como osteoporose, osteoartrite, né? Dedos. PA oblíqua e perfil vão ser estudados aqui. Fatores técnicos, tá? Distância foco-filme, ele fala aí DFR, mas tudo bem. Distância foco-receptor também pode ser. Mínima de 102 centímetros, tá bom? Ou 40 polegadas. Tamanho do filme, 18, filme 18 por 24, tá? E ele posicionado longitudinalmente, palavra difícil, tá? Ou seja, o eixo maior coincidindo com o eixo da parte que você vai radiografar. Sem grade, ou seja, fora do book, radiografia analógica utilizando ecrãs para detalhe, tá? Analógico, ou seja, o raio-x convencional, não digital. Raio-x analógico, tá? É a quilovoltagem na faixa de 50 a 55, no sistema digital de 55 a 60. Lembrando que o sistema digital você tem a opção de corrigir, tá? Você tem os meios para corrigir se ficar muito penetrado ou pouco penetrado, tá? Você tem como corrigir isso aí, tá bom? Colimação, como todo mundo deve saber, colimar a parte desejada, tá bom? Não vou entrar em detalhe de colimação, tá bom? As incidências oblíquas, tá? Dedos, básico. PA oblíqua e perfil, né? Que a gente já viu lá no outro slide que a gente vai ver. A distância para essas extremidades vai ser sempre a mesma, 102 centímetros ou 1 metro e 2 centímetros, tá bom? Tamanho do filme também é o mesmo, é o 18 por 24. Tem o filme 13, que é menor ainda, mas aqui a literatura está trazendo o 18 por 24, tá? Existe chassi menor do que esse, mas tudo bem. Então você tem ali, ó, sem grade, ou seja, fora do book, tá bom? Fora do book. Radiografia analógica com ecrã de detalhe, é o ecrã de terras raras e tal, de fósforo. Analógico, toda hora eu falo análogo. Analógico na faixa de 50 a 55, novamente, digital na faixa de 55 a 60. Esses acessórios aqui é muito importante que o técnico tenha. Se o serviço não tiver, provavelmente, se for um serviço público, não vai ter, tá? O ideal é que o técnico confeccione o seu, tá? Com 10 minutos você confecciona esses acessórios de posicionamento e eu garanto a você, com toda certeza, falo por experiência própria, né? Até em algumas instituições privadas não tem esses acessórios, que isso aqui vai adiantar em muito o seu serviço, vai melhorar bastante a qualidade dos seus exames, tá? E os donos das clínicas vão se sentir na vontade de ter você como profissional lá. Então isso a qualidade do seu exame pode abrir portas de emprego para você. Então, acessório, bloco de espuma em cunha a 45 graus ou com degraus para apoio. Esse bloco de espuma, essa espuma, ela pode ser muito bem e facilmente substituída por isopor. Eu tinha os meus de isopor e para o meu plantão eu carregava os meus acessórios, tá? Quando eu estava trabalhando no raio-x diagnóstico, eu levava os meus acessórios, né? Proteção, proteger os dedos. Vamos para perfil dos dedos, tá? Incidência lateromedial e médio-lateral. Lembrando, gente, que as incidências são baseadas no raio central, tá bom? Incidência lateromedial, o raio central entrando na parte lateral, saindo na parte medial. Incidência médio-lateral, raio central entrando na parte média, saindo na parte lateral. Então, indicações clínicas: fraturas e luxações das falanges proximais, médias e distais, metacarpianos,
distais e articulações associadas, tá? Beleza? Processos patológicos, tais como osteoporose e artrose. Então, por isso, gente, que você não deve forçar uma posição que o paciente não esteja suportando. Você vai fazer o posicionamento da parte o mais correto possível, lembrando que devemos levar em consideração a condição clínica, o estado clínico do paciente, né? Dedos básicas PA, PA oblíqua e perfil. Fatores é aquele mesmo de extremidades, como eu falei, 102 centímetros. O filme, o receptor de imagem, né? RI, receptor de imagem, o chassi, continua o mesmo tamanho, 18 por 24, né? Longitudinalmente, exposição única. Sem grade, né? Ou seja, sem book mural. Radiografia com ecrã de detalhe para analógica, agora não fanela analógica. Fatores são os mesmos, de 50 a 55, raio-x convencional, raio-x digital de 55 a 60. Lembrando que, mais uma vez, no raio-x digital você tem como melhorar ou tentar recuperar a sua imagem. Dificilmente você vai perder um exame no aparelho digital em virtude de fatores, tá bom? Acessório, novamente ele é o bloco de esponja ou isopor, né, para sustentação. Proteção, proteger os tecidos radiosensíveis, usar toda proteção, aparato de proteção, né? O mais importante que é o posicionamento do paciente, posicionar o paciente no final da mesa com o cotovelo flexionado cerca de 90 graus, mão e pulso repousando sobre o receptor de imagem, RI ou chassis, e os dedos estendidos, né? Posição da parte. Colocar a mão em perfil, polegar para cima, com o dedo a ser examinado totalmente estendido. Se for uma radiografia de um único dedo, se ele não pedir da mão. Totalmente estendido e centrado na parte do receptor de imagem que está sendo exposta. Observação, né? Ver observação para a lateral do segundo dedo, que depois a gente vai ver mais para frente. Aliar e centralizar o dedo em relação ao eixo longitudinal. Usar bloco de espuma, que a gente já viu. Flexionar os dedos não afetados, levando em consideração as condições do paciente. Certifique-se de que o eixo longitudinal do dedo está paralelo ao receptor de imagem. Ele tem que estar paralelo ao receptor de imagem. Ah, professor, o que é isso? Olha aqui, ó. A teclinha faltando aí. O dedo, ele não pode estar levantado assim, afastado do receptor de imagem, do filme. Ele tem que estar, na medida do possível, totalmente em contato com a superfície do filme. Tecidos vizinhos. Posicionamento, isso é importante. Posicionar o paciente na extremidade da mesa com o cotovelo flexionado a aproximadamente 90 graus, com a mão e o pulso repousando sobre o chassi e os dedos estendidos. Lembrando que eu já falei, dedos estendidos na medida do possível. Posição da parte, com os dedos estendidos contra o bloco de espuma a 45 graus, posicionar a mão em uma lateral oblíqua a 45 graus, polegar para cima, tá? Posicionar a mão no chassi para que o eixo longitudinal do dedo fique alinhado ao eixo longitudinal do RI, do chassi, ou seja, a parte mais longa do dedo alinhada com a parte mais longa do chassi. Separar os dedos, lembrando sempre que, dependendo da condição do paciente, separar os dedos e colocar cuidadosamente o dedo que está sendo examinado contra o bloco para que fique apoiado em uma oblíqua de 45 graus e paralela ao RI, né? Raio central perpendicular ao RI para a articulação interfalangiana proximal, é aquela que nós já vimos anteriormente no outro slide. Interessa a nós aí no caso. Posição da parte. Mão pronada com dedos estendidos. Mão pronada, traduzindo, palma da mão para baixo. Mão supinada seria a palma da mão para cima. Lembrando que
é uma radiografia em PA, porque o dorso da mão na posição anatômica é a parte posterior do corpo. A palma da mão na posição anatômica é a parte anterior do corpo, tá bom? Então vamos lá, mão pronada, dedos estendidos. Lembrando que esse dedos estendidos, tá, gente, é na medida do possível. Lembrando que você vai estar, provavelmente essa radiografia vai ser executada num pronto-socorro. O paciente com certeza vai estar sentindo muita dor, tá? Uma suspeita de fratura ou algo parecido, a gente já viu lá em cima indicações, tá bom? Dependendo da patologia do paciente, o porquê o médico está pedindo esse exame, ele vai estar com muita dor. Então, se o paciente, isso aí é até óbvio que eu vou falar aqui, mas é bom falar, se o paciente não tiver em condições de estender perfeitamente o dedo, você não vai pegar e esticar o dedo do paciente à força, pelo amor de Deus, tá? Então, mão pronada, centralizar e alinhar o eixo longitudinal do dedo afetado com o maior eixo do receptor. Esse, quando ele estiver falando de RI aqui, é o chassi, tá, gente? Separar o dedo lesado dos dedos adjacentes. Lembrando também que isso aí, tá, vai depender da condição clínica do paciente. Se você vê que o paciente tem condições de você conseguir afastar os dedos, tudo bem. Se não, faz do jeito que o paciente estiver aguentando. Raio central perpendicular ao chassi, direcionado para a articulação interfalangiana proximal. Interfalangiana proximal, para quem ainda não sabe, interfalangiana proximal é essa aqui, ó, tá? A última dobrinha do dedo antes de chegar no metacarpo aqui. Essa aqui é entre a falange proximal e o metacarpo. Essa aqui é a interfalangiana, ou seja, entre a falange proximal e a falange medial, tá bom? Para quem ainda não lembra de anatomia, é bom dar uma revisada em anatomia, muito importante, tá? Colimação recomendada, igual eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes de colimação, porque você vai colimar o máximo possível. Pode observar aqui como que foi feita a radiografia, muito bem colimada, porque isso aqui é de um dedo apenas, tá? Aí você tem a anatomia radiológica, vamos dar recordada, falange distal, falange média, falange proximal e aqui o metacarpo, tá bom? Então, articulação metacarpo falangiana, tá bom? E o raio central vai ficar aqui, onde eu mostrei para vocês. Na primeira, vamos supor assim, falando em português mais simples, na primeira dobradiça dos dedos, tá bom? E aqui o numerador, tá? E aqui é como se fosse de outro dedo, tá bom?